Então, vamos entender agora um pouco os autoencoders variacionais. Então, só recordando aqui rapidamente, né, no autoencoder padrão, né, o objetivo é recriar a imagem a partir da representação latente, ou da camada latente. E o que acontece? Essa recriação ela é determinística. Então, se você tiver uma camada, uma imagem de entrada, a saída vai ser sempre a mesma. Então, ele vai gerar sempre a mesma imagem. Agora, como que são os autoencoders variacionais? Os autoencoders variacionais, eles são projetados para fazer ambas as coisas. Eles podem recriar a imagem a partir da representação latente e pode recriar com uma variação, e também ele pode gerar novas imagens que seriam novas versões. E qual que é a diferença-chave entre o Variational Autoencoder e do autoencoder padrão? A principal diferença é que no variacional o espaço latente ele é modelado como uma distribuição de probabilidade, geralmente como uma distribuição normal, ok? Uma distribuição gaussiana. Então, devido à natureza, vamos falar assim, estocástica, né, não determinística da camada latente, a recriação, né, então, ela é capaz de gerar novos objetos, né? Pequenas variações vão criar novas imagens que vão lembrar as imagens de treino, as imagens originais. E a vantagem de modelar o espaço latente com uma distribuição de probabilidade é que agora a gente pode criar amostras desses novos pontos, desse espaço, dessa camada latente, para gerar novas imagens que não são do conjunto de treinamento original, mas que vão ser semelhantes a ele, vão lembrar ele. Então, vamos pensar aqui um pouquinho na camada latente. A camada latente é formada por números que eles são números reais. Eles são calculados pelo encoder e eles podem assumir qualquer valor em um intervalo contínuo. Esses números, na verdade, né, eles são coordenadas em um espaço latente. Então, se a gente tem uma camada latente de 8 posições, a gente tem coordenadas em um espaço latente de 8 dimensões. No autoencoder variacional, esses números eles são médias de distribuições normais que são aprendidas, né, que são aprendidas através do treinamento, para cada uma dessas 8 dimensões, se o espaço latente for de 8 dimensões. A variância dessa distribuição gaussiana também é aprendida durante o treinamento, e durante o processo de amostragem, de inferência, novas coordenadas latentes elas são geradas, são amostradas dessas distribuições gaussianas. Isso permite que o modelo recrie as imagens de entrada, mas que também gere novas imagens, novas variações. Então, o autoencoder variacional ele pode reconstruir a imagem, ele pode fornecer uma imagem e a reconstrução ela vai parecer com a imagem original, né? Então ele reconstrói uma imagem de entrada que você passar para o modelo já treinado, por exemplo, e ela vai parecer com a imagem original, mas vai ter alguma variação. Ou você pode gerar uma nova imagem, fornecer um vetor latente aleatório e ele vai produzir uma imagem que não está nos dados de treinamento. Com relação a loss, então a loss aqui nesse caso dos autoencoders variacionais, e isso se aplica apenas aos autoencoders variacionais e não nos autoencoders tradicionais, a loss ela é composta de dois termos. O primeiro termo é a perda de reconstrução, né? Aqui é claro que que ele mede a eficiência do decoder em reconstruir a entrada. Aqui ele vai usar a entropia cruzada, binária, por exemplo. E a divergência
KL, que a gente chama. E esse termo, ele é como um regularizador que força a distribuição da representação latente a ficar semelhante ou se aproximar de uma distribuição normal padrão.